1 aos Coríntios 12, 12. Agora é hora do crente ficar pertinho da sua Bíblia, toda a atenção. Quem tem sua família, ficar juntinho da sua família, porque é um momento precioso de aprender da palavra do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é tudo que o diabo não quer que aconteça. Mas ele está derrotado para a glória de Deus. Você que não tem a sua família aqui hoje, trabalhe sobre isto, ore a Deus. Diga: Senhor, eu quero toda a minha família na tua casa. Glória a Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos ler juntos o mesmo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amado Deus, te dou graça, Jesus, por esta oportunidade, por esta obra maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Sou grato a Ti, Senhor, e Te engrandeço por o Senhor ter nos guardado, nos protegido e nos dado, Senhor, mais um dia para nós estar na Tua casa, para nós alimentar da Tua palavra, para nós fortalecer na fé, para nós crescer espiritualmente, para nós desapegar deste mundo de pecado, Senhor, para nós ficar mais parecendo com Cristo. Glória a Deus. Senhor, dai-nos a graça de nos entregar ao Senhor na noite de hoje, entregar a nossa atenção, a nossa alma, o nosso espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Assentai, meus irmãos. Dê a paz do Senhor a quem está do seu lado. Olha, pastor, mas quem está do meu lado é minha esposa. Problema não, ela é sua irmã em Cristo também. Diga para ela: a paz do Senhor, minha irmã. E para o seu marido você fala: a paz do Senhor, meu irmão. Os irmãos saudando com a paz do Senhor. A paz do Senhor cura até enfermidades. A paz do Senhor traz um conforto. Irmãos, este mundo que nós estamos enfrentando diariamente é um mundo perturbador, um mundo angustiante, muito corrido, atropelado. E quando a gente chega na casa de Deus, a gente chega meio assim, desconcentrado. A gente chega que parece que em outra sintonia. Então é preciso a gente pedir o Espírito Santo para acalmar a nossa vida, tirar a angústia, a raiva, tirar as revoltas, tirar as coisas ruins de nós, para nós poder receber a palavra do Senhor. Cada um de vocês que entrar aqui hoje, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida neste momento. Irmãos, hoje nós vamos estudar qual a minha função no corpo de Cristo. Vamos falar juntos? Qual a minha função no corpo de Cristo? A introdução. Paulo, neste texto, faz uma comparação entre o corpo humano e o corpo de Cristo, a igreja. Assim como o corpo humano é formado por vários membros, da mesma maneira, a igreja, se quiser funcionar perfeitamente, precisa contar com vários membros, com suas respectivas funções. Glória a Deus. Nossa saudação aos internautas, aos nossos irmãos que nos assistem pelo Brasil e o mundo. Compartilhe essa transmissão aí. Deus abençoe. Você que está nos ouvindo pela rádio AD Águas Claras, Deus abençoe. Muito obrigado por já ter baixado o aplicativo, viu? Meus irmãos, então aqui nós já tiramos o primeiro ensinamento. Coloque a mão assim no seu coração e diga assim comigo: eu não sou completo. Como servo de Deus,
se eu não estiver ligado aos meus irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, para que serve o elo de uma corrente sozinho? Para nada. Da mesma sorte é o crente. O dia que você afasta, que você entristece, que você desanima, que você fica em casa, o corpo de Cristo fica incompleto. Todos os irmãos que não estão aqui hoje, alguns porque não pode estar, outros porque não dão mais conta de estar, e outros porque não querem estar. Mas nós não estamos completos pela falta deles. O crente mais defeituoso desta igreja, não sabemos qual é, mas nós precisamos dele. Ele é importante para nós. Ele é precioso para nós. Aquele crente que às vezes não vai muito comigo, e que eu olho para ele e percebo, eu jamais gostaria de ser igual a esse irmão. Mas eu preciso dele. Ele é parte do mesmo corpo que eu sou. Portanto, ele é importante para mim. Não podemos descartar nenhum irmão, nenhuma irmã. Não podemos abrir mão de nenhum, porque senão o corpo fica incompleto. Número 1, toda a igreja lendo comigo. Cada membro do nosso corpo tem uma função distinta e peculiar. O olho enxerga, a boca fala, a perna caminha e a mão pega, e assim por diante. Não existe nenhum membro sem função. Uns aparecem mais, outros menos, mas todos têm função. Por isso a palavra amputação é tão tenebrosa para nós. Você já viu quando uma pessoa vai dar uma notícia de que alguém vai ter que amputar um membro? Uma perna, um braço, um dedo. É muito triste, irmãos. A palavra amputação é uma palavra muito negativa. Então vamos agir de tal maneira que nunca precise Deus amputar nós. Então veja bem que coisa importante aqui. O olho não faz a função da boca. A boca não faz a função da perna. E nem a perna faz a função da mão. Cada um tem a sua função. Jesus te colocou na igreja. Às vezes você está fraquinho, está desobediente, está nervoso, está revoltado, mas Jesus te pôs no corpo. E você tem uma função a desempenhar. Não é obrigatório do pastor, não. É um assunto entre você e Deus. O Deus que te salvou, te pôs no corpo e te deu uma função. Você está exercendo a sua função? Essa é uma noite de Deus despertar nós. Eu tenho importância. Eu não sou dispensável. Tem gente que pensa, na igreja tanto faz comigo como sem eu. A mesma coisa. Não, meu irmão. De maneira alguma. Você tem 5 dedos aí na sua mão. Você abriria mão de algum? Se falar para você, escolhe, porque um de seus dedos vai ser amputado. Você não iria ter como escolher. Porque todos eles são importantes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um dia eu vi um rapaz na igreja, e o pastor então chamou-o à frente para fazer o noivado dele.
Eu estava pregando lá. E quando ele chegou à frente, que o pastor orou pelas alianças, ele não tinha o dedo anular da mão direita. E o pastor olhou com a aliança na mão, mas ele não tinha o dedo. Aí ele disse: pastor, põe no outro do lado, porque esse eu perdi no acidente. O dedo fez falta. Certo? Você é membro do corpo de Cristo. Se você não tiver, fica meio esquisito o noivado do rapaz. Número 2, irmã Andreia. Uma pergunta. Isso também se dá com o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Todos nós somos e fazemos parte desse corpo espiritual. Cada um de nós foi criado por Deus com uma determinada função a ser desempenhada para o bom funcionamento desse corpo. Uns pregam, outros lideram, outros oram, outros limpam, outros ornamentam, outros cantam, outros pastoreiam, outros ajudam, todos evangelizam e assim vai. Você pode dar um glória a Deus? E uma coisa interessante, igreja: o que limpa não é em nada menor do que o que prega. O que fica na porta não é menor do que o pastor que dirige. O que toca o triângulo não é menor do que o que toca o teclado. Todos são importantes e têm a sua função. Então aqui, veja bem, no corpo de Cristo, todos nós somos e fazemos parte desse corpo espiritual. Cada um de nós foi criado por Deus com uma determinada função a ser desempenhada para o bom funcionamento desse corpo. Veja bem, amada igreja, quem dá a tarefa não é o pastor e não é você. É o dono da obra que dá a vocação. O dia que você aceitou Jesus, você foi designado para uma tarefa na igreja. E Deus te deu o dom e o talento para isso. Então nunca julgue insignificante, pequeno, o que Deus te deu para fazer. Se Ele te deu essa tarefa, é porque essa tarefa é importante. Glória a Deus. Número 3, toda a igreja junto comigo. Há uma pergunta que você precisa saber responder para você mesmo. Qual membro eu sou desse corpo? Deus me chamou para fazer o quê? Qual função Deus espera que eu desempenhe em prol do bom funcionamento do seu corpo? Já ouvi pessoas dizerem que não têm chamado, ou que não têm habilidade, ou talento para fazer algo. Continuando o número 4, irmã Andreia. A questão não é essa. O problema é que a maioria das vezes elas querem fazer algo para o qual não foram de fato chamadas e, portanto, não foram capacitadas para tanto. Por exemplo, o olho desejando ser boca, a boca querendo ser estômago e esse desejando agir como se fosse o pé. Daria certo? É claro que não. No corpo de Cristo também não daria. Ok, meus irmãos. É muito importante cada um de nós descobrir qual a nossa função no corpo. Qual a nossa função no corpo? Até mesmo o novo convertido. A partir da hora que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, um conjunto de obras espirituais é realizado naquela vida. Os pecados são perdoados, o nome é escrito no livro da vida, todos os demônios e maldições são expulsas da vida daquela pessoa, ela é lavada no sangue de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na vida dela e ela recebe uma vocação de Deus para fazer algo na casa do Senhor.
Coloque a mão no seu coração, baixe sua vista, feche os olhos e diga assim comigo: meu Deus, que eu não faça o que eu quero fazer na tua obra, mas que eu faça, Senhor, aquilo que o Senhor designou para mim fazer, que não seja a minha vontade, nem de ficar parado e nem de fazer o que o Senhor não mandou. Dai-me a graça, a humildade de aceitar com alegria e responsabilidade o que o Senhor colocou para mim fazer. Glória a Jesus. Eu já tive experiência na minha vida pastoral, irmãos, de pessoas que, como auxiliar e diáconos, foram uma bênção, mas virou aquela angústia para crescer. Quando consagrou presbítero, trouxe para o púlpito, matou o ministério da pessoa. Por quê? Porque a vocação dele era ser diácono, era trabalhar na porta. Ele na porta era uma sumidade. Zelava, limpava, recebia os irmãos, cuidava da igreja, acendia as luzes, passava o espanador nos bancos, olhava se estava tudo certo, aquele sorriso, e ele era alegre. Mas quando foi promovido, matou. Seja feliz no lugar que Deus te pôs para você fazer. Glória a Deus. Tudo na nossa vida, igreja, tem um tempo. Tem tempo de promoção, tem tempo de ficar aonde nós estamos mesmo. Tem gente que nasceu para viver a vida inteira fazendo aquilo na igreja. Limpando um banco, cuidando do bebedouro, olhando o ar-condicionado, cuidando do som, dos perfuminhos, disto ou daquilo, até morrer. Se for fazer outra coisa, não funciona. Porque tudo na obra de Deus não é com a nossa capacidade que nós fazemos. É com a capacidade de Deus na nossa vida. Se fosse a nossa capacidade, todo doutor em teologia, toda pessoa formada, pegaria uma igreja e ela cresceria. E isso não é assim. Muitos enganos já foi feito nessa parte. Às vezes tem pessoa com doutorado nisso, naquilo, em Bíblia, em teologia, em divindade e tal, pega uma igreja, a igreja morre. Tem um outro irmão simplóriozinho, pega a mesma igreja, ela cresce e prospera, e Deus abençoa. Porque a capacidade não é nossa, a capacidade é de Deus. Glória a Jesus. A capacidade é de Deus. Número 5, toda a igreja lendo comigo. Muitos pensam que somente as pessoas que estão expostas é que serão reconhecidas e receberão galardão por isso. Isso é um grande erro que muitos cometem. Acham que somente o pastor ou o irmão que toca e canta no louvor da igreja é que receberá algo de Deus. E não é assim, meus irmãos. Enquanto eu estou aqui pregando, tem alguém com o dom de ficar orando para Deus me usar. Coisa bonita é o pastor levantar para falar e a pessoa dizer: é hora de eu começar. Senhor, abençoa o meu pastor, usa ele, dá palavras para ele, corta todo o laço maligno. Senhor, que essas palavras cheguem no ouvido das pessoas e no coração também. Jesus, tira a incredulidade, tira tudo aquilo que vem impedir da palavra chegar a quem precisa, e a pessoa está ali, teu sangue tem poder e tal. É uma parceria, meus irmãos. O meu trabalho não renderia se o daquela pessoa não tivesse sendo feito.
Glória a Deus. Os irmãos vejam, eu estou aqui falando para vocês, mas alguém chegou antes e limpou a igreja. Olha como ela está limpinha e cheirosa. Então cada um no corpo faz o seu trabalho. Eu estou aqui falando, ou essa serva de Deus passando ali, com um papelzinho e uma caneta na mão, fazendo o trabalho dela. Ali ela fica em pé, ela recebe os irmãos, e eu estou aqui falando. Mas eu estou aqui falando e você está aí recebendo. Não adiantava eu estar falando aqui se não tivesse você. E hoje eu estou falando, você está ouvindo. Amanhã você está falando e eu estou ouvindo. E assim nós vamos crescendo no Senhor a cada dia. Eu estou aqui falando para os irmãos, olha essa ornamentação aqui, que por sinal está saindo tão bonita nas transmissões. Não foi eu que fiz essas florzinhas e nem comprei do meu bolso. Não foi eu que andei atrás disso. Uma serva de Deus cuida disto. Agora ela está lá quietinha no seu canto e o pastor está aqui falando. É um corpo, meus irmãos. É um corpo unido. Uns ajudando os outros. Uns fortalecendo os outros. Um dia você chega na igreja triste, murcho. Nossa vida é assim. A gente chega, parece que aquele dia, parece que nada está dando certo. Amanhã você chega cheio de alegria e de graça. Divide essa alegria com alguém que não tem nada. Perceba quem não tem alegria, divide com ela um pouquinho da sua alegria. Glória a Deus. Número 6, irmã Andréia. Se Deus agisse assim, ele seria extremamente injusto, e isso ele não é de forma alguma. Não procure aquilo que o agrada, mas procure desempenhar a função que agradará a Deus. Procure cumprir sua função no corpo de Cristo, de acordo com aquilo que Deus o capacitou para realizar. Vamos dar um glória a Deus, igreja? Deus não é injusto, não. Glória a Deus. Nós, por enquanto, ainda não temos essa estrutura. Mas vai chegar um tempo que nós vamos ter a estrutura, que eu vou estar aqui pregando para os irmãos, e dezenas de irmãs na cozinha, fazendo as tachadas de comida lá. Aquele calor, suadas, aquele fumaceiro, glória a Deus. E eu alimentando as ovelhas com alimento espiritual, e as irmãs preparando. Glória a Deus. Então, meus irmãos, cada um na igreja faz o que Deus pôs ele para fazer. Vocês lembram que nós tivemos aquele retiro nosso, que até hoje a gente ainda sente, né, aquele gosto. Irmão Reginaldo cedeu sua propriedade e já está pronto a ceder de novo, porque ele tem prazer. A esposa dele ficou tão alegre, né? O dia que nós fomos lá, ela ajudou a irmã Márcia e fez aquela amizade entre as duas lá e tal. Você já pensou se nós fosse pagar aquilo, meus irmãos? Se nós fosse pagar uma estrutura daquela, quanto seria? Né? Ele matou uma vaca das dele, escolheu a melhor, nova, bonita, para matar, para alimentar a igreja. Porque ele sabe que aquilo que ele dá para a igreja, Deus devolve muitas vezes mais para ele. Eu estou vendo aqui irmão Aldo, andou 64 quilômetros para estar aqui hoje. Domingo ele não pôde vir, porque iniciou um trabalho e o dia passou e ele não conseguiu concluir. Fez um esforço, está aqui hoje, sábado vai estar de novo para a Santa Ceia. Glória a Jesus. Eu vou terminar o culto, com 5 minutos de carro eu estou na minha casa. Ele vai rodar mais de 1 hora para chegar na casinha dele. Quando ele chegar em casa eu já estou deitado. Glória a Deus. Mas Jesus vai acompanhar ele. E ele vai chegar lá e vai orar a Deus, juntamente com a sua esposa, e vai dizer, valeu a pena nós ter ido na casa do Senhor. Valeu a pena cada volta que o pneu deu, cada combustível que eu gastei, porque a minha alma fortaleceu no Senhor. Glória a Jesus. Aqui está esse jovem, nosso querido irmão, o Elton, né?
Talvez se eu pusesse ele aqui para dar esse esboço, ele necessitaria de um preparo. Mas ele está ali zelando do som. Agora mesmo eu dei só um sinal para ele, dizendo que eu queria mais retorno e mais agudo. E ele prontamente foi lá. Não ganha 1 centavo para fazer a obra de Deus. Não ganha vírgula, porque Jesus está enriquecendo ele a cada dia e vai abençoar. Então, meus irmãos, é uma parceria. O pastor não faz nada sozinho. Vamos ler o 7, todos nós? Você sabe em que será baseada a entrega dos galardões lá no céu? Será baseada na maneira como você desempenhou a função que Deus o capacitou, e não naquilo que você fez de acordo com a sua vontade. Se Deus o capacitou para tocar e cantar, levando outras pessoas a conhecê-lo, e você o fez de maneira excelente, grande será o seu galardão. Agora, se Deus o capacitou para isso, e você não deu valor, certamente não desempenhou bem o seu chamado. Então, meus irmãos, o que Deus te pôs para fazer, faça com excelência. Sabe? Tudo que nós for fazer para Deus deve ser melhor do que para nós. Melhor. Um dia, Deus ficou muito aborrecido. Ele diz: vocês têm casas suntuosas para habitar, e eu habito nesta tenda velha aqui. Vocês não preocupam de arrumar minha casa. Irmãos, as coisas que nós faz para Deus devem ser melhor do que as nossas. O horário, o capricho, a maneira de arrumar para vir para a igreja. Quando a gente arruma para vir para a igreja, a gente se arruma para se apresentar a Deus. Jesus vem para fazer uma vistoria no seu rebanho. Ele vem para nos receber. Jesus, quando ele vem no culto, e não tem nenhum culto que ele não vai, a não ser que a igreja não permita ele estar. Jesus não falta culto. Ele vem para olhar o resultado do sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu penso que Jesus chegou aqui hoje, uma terça-feira à noite, olhou essa quantidade de irmãos, numa cidade tão grande, tão corrida, e a gente olha para a face dos irmãos e vê o brilho do Espírito Santo. Ele, por certo, balançou a cabeça e diz: valeu a pena eu ter morrido na cruz. Olha o resultado aí do meu trabalho. Glória a Deus. Número 8, irmã Andréia. O galardão será baseado no cumprimento excelente do seu chamado. Deus não irá cobrar de você aquilo que Ele mesmo não o capacitou para fazer. Você cobraria de uma criança que ela conseguisse pilotar um avião? Não? E por que você acha que Deus cobraria de você aquilo que Ele mesmo não lhe capacitou para fazer? Por isto, ninguém deve se gloriar no que faz. A capacidade vem de Deus. Glória a Jesus. Você crê nisto, meu irmão? Não preocupe, que Deus nunca vai pôr você para fazer o que Ele não te capacitou. Agora, uma coisa que você tem que observar é que muitas vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente pensa: eu nunca daria conta de fazer isso. Mas às vezes o pastor ou alguém da igreja o desafia. E aí você diz: eu não sabia que eu conseguiria fazer isso. Deus já tinha te capacitado e você não sabia. Glória a Deus. Irmão, nosso Deus é muito completo. As coisas dele, tudo é perfeito. Tudo. Não tem nenhum filho de Deus na terra que Deus não tenha capacitado ele para alguma coisa. Glória a Jesus. Número 9. Toda a igreja junto comigo. Deus o capacitou para cuidar das cadeiras da igreja. Faça o seu melhor e receberá o mesmo galardão de um evangelista que foi capacitado por Deus para ganhar 2 milhões de pessoas e ganhou. Deus é justo.
Nunca diga que você não recebeu nenhum talento de Deus. Pois não é verdade. Leia a parábola dos talentos e você verá que pelo menos um talento Deus deu a cada um de nós. Glória a Jesus. Você recebeu um talento. Não enterre o seu talento, não pare o seu talento. Outra coisa, igreja, não baseie o seu trabalho na obra de Deus em relacionamentos que você tem, na igreja ou fora dela. O irmão fez isso comigo, ou o pastor fez isso comigo, então eu não vou trabalhar mais não. Não, meus irmãos. Baseie o seu trabalho no reino de Deus, nele, você e ele. Você trabalha para ele. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu chefe, a sua igreja, não pode ser motivo para você parar de fazer o que o seu Deus te pôs para fazer. Está triste? Faz. Está alegre? Faz. Está fraco? Faz. Está forte? Faz. Está vencendo? Faz. Está sendo derrotado? Continua fazendo. Glória a Jesus. Está com dinheiro no bolso? Faça. Está endividado e sem nada no bolso? Continue fazendo a obra do Senhor. Glória a Jesus. Você está honrado? Faça. Você está sendo humilhado? Continue fazendo a obra do Senhor. Glória a Jesus. Lhe decepcionaram? Continue fazendo a obra do Senhor. Você trabalha para Deus. A igreja não é minha, irmãos. Eu não tenho direito e não posso interferir na vocação e no relacionamento de cada um dos irmãos com Deus. Quem sou eu para interferir nisto? Isso é assunto muito grande, é assunto muito alto. Quem pôr a mão nisso vai se queimar. A sua tarefa para com seu Deus é particular entre você e Ele. Faça o seu trabalho. Pastor, e até quando eu tenho que fazer? Até o dia de você trocar a sua cruz por uma coroa de glória. Na obra de Deus não se aposenta. A obra de Deus não tira férias. Na obra de Deus é até Jesus voltar ou até nós passar desta vida para outra vida. Aí a gente faz como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo quis dizer? Se fosse para ir mais, ainda tem fé para ir mais longe ainda. Glória a Jesus. Agora, irmão, surge uma dúvida assim muito grande que a gente precisa esclarecer. Pastor de Deus, então como é que eu fico sabendo qual que é a minha vocação? Eu estou querendo saber dessa vocação, porque eu já aprendi tudo sobre ela, mas como é que eu fico sabendo? Então vamos decorar isso aqui, meus irmãos. Toda a igreja, letra A. Letra B. Se colocando na liderança do seu pastor, ele é a pessoa que Deus colocou para distribuir as tarefas. Letra C. Letra D. Estando em sintonia com o Espírito Santo, que é o administrador da igreja na atual dispensação. Amém, meus irmãos? Não dá para descobrir qual é a vocação? A melhor coisa que um crente deve fazer para o bem dele é chegar no seu pastor. Dizer: pastor, estou à disposição. Aquilo que o irmão achar que eu devo fazer, pode colocar que eu estou pronto para fazer. Quando você faz isso, a primeira coisa é que você tira a responsabilidade de você. Se o seu pastor errar, problema dele. Certo? Agora, se você disser: não, eu só faço na igreja se for isso, aí você chama para você a responsabilidade. Agora, quando você diz: pastor,
No que o irmão achar que eu sou útil, pode me impor que eu faço. Irmãos, quando a igreja faz isso, ela fica levezinha para ser tocada. Vira uma bênção. Sabe? Então, quando o pastor pega um irmão do púlpito, como eu peguei agora há pouco aqui, irmão Francisco, leva esses relatórios e despacha lá na tesouraria para mim. Mas eu posso também dizer, irmão Francisco, pega uma vassoura e dá uma varridinha lá na porta da igreja. Pode fazer tranquilamente, irmão. Está tudo no controle de Deus. Vai dar tudo certo. E quando você for chamado para fazer alguma coisa que você acha difícil, o seu pastor te chamou? Porque, irmãos, a gente, para congregar numa igreja, a gente tem que confiar que o pastor dela é homem de Deus. Senão, você entraria em um avião se você ficasse sabendo que o piloto é doido? Entraria? Você entraria em um navio para fazer um cruzeiro se você soubesse que o piloto daquele navio está entrando pela primeira vez nele igual você? Não. A gente, para congregar numa igreja, uma das coisas que a gente precisa ter, eu confio que o meu pastor é homem de Deus. O que ele determinar para mim está vindo de Deus. Se a gente não tiver isso, irmão, a vida da gente vira uma confusão. Como é que a gente pode entregar a administração da alma da gente a uma pessoa que ainda não confia? Você tem dúvida? Ore a Deus. Meu Deus, o meu pastor é homem de Deus. Eu posso confiar a administração da minha alma a ele? Se você confia, confie ele te pôr aonde ele achar por bem, porque ele vai estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes esse ano você está num cargo de destaque. O ano que vem você vai estar num cargo que não é de destaque. Amém por isto. Glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja um dia e tinha um cantor que estava cantando lá, convidado, e aí ele chegou para o que tinha sido coordenador daquele grande congresso no ano que passou, diz, uai, você não é coordenador esse ano? Ele disse, não. Ele disse, o cantor, olha a falta de maturidade. Fizeram uma injustiça com você, não foi? Ele disse, não, meu irmão. Simplesmente o meu pastor, dirigido por Deus, achou que esse ano não seria eu. E colocou um que Deus está abençoando e usando muito para a glória de Deus. Glória a Jesus. Aquele cantor cantava bem, mas não entendia o funcionamento do corpo. Glória a Jesus. Bom, vamos ler juntos a conclusão? Um grande pregador do passado, Charles Spurgeon, disse certa vez, Deus nos capacita para realizar algo para Ele e ainda nos recompensa por isto. Vamos dar um glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.